Olá a todos. Vou resolver uma questão que envolve tanto o modelo atômico de Bohr como o modelo de Broglie. Tá? Achei interessante essa questão para a gente confrontar as duas metodologias, tá? Como elas foram utilizadas, e aí essa terceira nesse exemplo aqui, tá bom? Olha que questão interessante. Um elétron, ele está confinado num poço infinito, tá? Então ele está confinado num poço infinito. Vou colocar aqui, ó, poço infinito, de largura 0,50 nanômetros. Então, a largura desse poço infinito, profundidade, 0,250 nanômetros, tá? Está no seu estado fundamental N igual a 1. Então, o elétron, ele está exatamente nesse ponto aqui. Ou, pelo menos, nessa região aqui. Qual o valor da energia que o elétron deve absorver a fim de passar para o terceiro estado excitado, N igual a 4? Tá? Eu não coloquei aqui os demais os estados aqui, o N igual a 2 e N igual a 3, mas o elétron tem que ir do 1 para o 4. Quanto de energia ele vai precisar? Tá bom? Então, para ele fazer exatamente essa transição aqui, quanto de energia ele deve absorver? A questão é essa. Percebe-se que essa questão, ela tem uma, digamos assim, uma mistura entre os dois modelos. Por que eu vou dizer que tem essa mistura? Primeiro, que quando o elétron está confinado num poço infinito e que dá uma largura de 0,250 nanômetros, essa largura que foi dada nos mostra, nos apresenta uma realidade do elétron como onda. Tá? Então o elétron aqui, ele está nesse poço, cujo comprimento aqui é L, igual a 0,250 nanômetros, ele está em comportamento ondulatório. Mas o comportamento ondulatório que ele encontra-se, é a partir de uma onda estacionária. Tá? A partir de uma onda estacionária que, por exemplo, se eu tivesse essa onda aqui, tá? Essa onda, a gente já sabe que ela poderia só ter comportamento múltiplo de meio comprimento de onda. Então, nós já vimos em aulas anteriores as ondas estacionárias, e essas ondas estacionárias, entre duas extremidades cujo comprimento é L, ela só vai poder se comportar, essas ondas estacionárias, ou meia onda, ou uma onda, ou 1,5 onda, ou duas ondas, e assim sucessivamente. Dois comprimentos de onda, né? Então, nesse caso, ó, sempre vai ser N multiplicado por meio comprimento de onda, vai ser igual à largura do meu poço, ou seja, a L. Tá certo? Então, este comportamento aqui é um comportamento quantizado, tá, de ondas estacionárias. Então, as ondas estacionárias, quando N for igual a 1, o comprimento aqui, ó, o L vai ser meia onda. Quando N for 2, 2 por 2 corta, eu vou ter que, nesta largura aqui, eu vou ter uma onda, cujo comprimento de onda é exatamente lambda, que eu chamo um comprimento de onda. Quando for 3, 1,5 comprimento de onda. Tá? Portanto, é essa base que nós vamos utilizar na resolução dessa questão. Então, é uma forma de aplicarmos as ondas estacionárias. E qual a similaridade com de Broglie? De Broglie também imaginou o elétron como onda. Só que de Broglie imaginou o elétron como onda, tá, no modelo de Bohr, onde ele partiu de um pressuposto aqui, carga elementar do próton, carga elementar do elétron, e ele partiu do pressuposto que o elétron ia estar aqui, por exemplo, o elétron estaria aqui, por exemplo, tá?
no comportamento ondulatório, tá? No comportamento ondulatório, mas que essa onda que ia ser estacionária, ela estaria num campo de existência igual a 2πr. Então aqui ela tem que fechar e ter um comprimento 2πr. Então 2πr, que é o comprimento da circunferência da órbita estacionária clássica de Bohr, seria igual a n vezes meia onda. Tá? Ou seja, o comportamento era o mesmo. Só que aqui era para uma circunferência. E aqui é para uma largura de um poço infinito. Tá? Então essa questão ela é interessante exatamente por isso. Tá? Porque ela faz essa comparação aqui. Então, neste caso, como é que eu chego nessa energia aqui, nesse ΔE aqui, por exemplo? Ora, eu vou usar essa relação, e esta relação eu vou aplicar exatamente no comprimento de onda da matéria de de Broglie. Tá? Comprimento de onda da matéria de Broglie, que ele obteve com os estudos, né, de Einstein. Tá? Então, essa relação aqui, eu vou aplicar nessa expressão aqui. Tá? Então, aplicando essa expressão, ou seja, aonde tem comprimento de onda, eu vou trocar por constante de Planck, mv. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Antes de tudo aqui, eu vou fazer, ó, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá certo? Então, vai ficar n, tá? Vai ficar aqui comprimento de onda, vai ficar igual a 2L sobre n. Pronto. Tá? Então, escrevendo essa expressão aqui assim, quem é o comprimento de onda? Tá? Substituído aqui, ó. Quem é o comprimento de onda de de Broglie? É constante de Planck sobre mv igual a 2L, onde L é a largura do poço infinito, sobre n. Então, o que é que nós tiramos daqui? Tá? O que é que nós tiramos daqui? Nós tiramos o valor da velocidade. Ó. Quem é a velocidade de um elétron que tem comportamento de onda num poço infinito cuja largura é L? Tá? Então, o elétron aqui ele está tendo comportamento ondulatório e está tendo uma velocidade. Que velocidade é essa? A velocidade é dada por quê? O que está multiplicando passa dividindo. Então, passa dividindo o quê? 2L M. E aqui fica NH. Então, esta é a expressão para a situação de um elétron no poço infinito de largura L. Aí, vamos pegar esse valor e colocar onde? De acordo com o modelo de Bohr, ou seja, o modelo circular, nós tínhamos uma expressão de energia e nós vamos usar essa mesma expressão de energia. Tá? Nós vamos usar essa mesma expressão de energia. Ou seja, lá no modelo tanto de de Broglie como de Bohr, nós usamos essa expressão nas aulas anteriores, que K, carga elementar ao quadrado, sobre distância, e aí eu não vou calcular, eu não vou usar mais, não vou usar L, vou calcular distância, tá? Vou usar, ou seja, a distância que o elétron vai ter, por exemplo, da região positiva, que seria o núcleo, tá? Igual a mv ao quadrado. Então essa expressão aqui, ela vem lá do modelo de Bohr, da força elétrica igual à força centrípeta, que nós estamos aproveitando aqui para fazer uma analogia. Esse resultado aqui ele vai dar certo também, é satisfatório para essa situação, porque nós estamos usando modelos diferentes, mas para um sistema que existe uma carga elétrica negativa e uma carga elétrica positiva. Tá? Ou seja, o modelo do átomo de hidrogênio. Então, esse comportamento aqui, eu poderia ir atrás de uma outra representação física e eu ia chegar no mesmo valor, mas eu já estou aproveitando essa questão aqui. Ou seja, no lugar desse V aqui, nós podemos substituir por quem? Por todo esse valor. Por todo esse valor. Então vai ficar quem? K, carga elementar, sobre D, igual a massa. Quem é a velocidade?
N constante Planck sobre 2L vezes a massa do elétron, né? Então, nesse caso aqui, substituindo aqui onde tem V por toda essa expressão, como está ao quadrado, vai ficar N ao quadrado, H ao quadrado, dividido 2 ao quadrado, 4, L ao quadrado, M ao quadrado. Entendeu? M ao quadrado. Portanto, substituir o valor da velocidade ao quadrado, e daqui eu posso tirar o quê? O valor de D, dessa distância aqui, que seria a distância entre o elétron, que está nesse poço infinito, da região de uma carga positiva, que seria o próton. Isso imaginando o modelo atômico do hidrogênio. Tá? Então, nesse caso aqui, qual o valor de D? Olha, D vai ser igual. Antes disso, eu posso cortar esse M com M ao quadrado aqui. Tá certo? Dá para cortar mais alguma coisa aqui? Por enquanto, acho que não. Então, o que estiver multiplicando por D, passa o quê? Dividindo. Então, vai ficar dividindo o N ao quadrado, o H ao quadrado. Toda essa outra parte fica aqui em cima, ó, 4L ao quadrado, vezes a constante eletrostática, E ao quadrado, e só sobrou aqui M, porque eu cortei um M com esse outro M aqui. Então, este é o valor equivalente ao raio que nós usamos lá em Bohr e de Broglie. Só que aqui eu preferi usar o D, de distância entre o elétron e o próton. Tá bom? Aí qual outra expressão que eu vou utilizar isso aqui? Ora, nós vimos também, no mesmo modelo de Bohr, como de Broglie, nós vimos que a energia total do elétron é a metade da energia potencial eletrostática. A metade da energia potencial eletrostática. Então, como cheguei nesse valor aqui, como chegamos nesse valor aqui, nas aulas anteriores nós vimos isso. Tá? Já estou aproveitando lá um resultado lá de Bohr e de Broglie. Tá? Então, nesse caso aqui, que é energia potencial elétrica? Tá? Ela é energia potencial elétrica. Quando eu tenho, tá, um elétron sofrendo uma provocação, né, uma energia potencial elétrica provocada por um próton. Tá? Um elétron e um próton. Qual é a energia potencial desse elétron? A energia potencial elétrica. Nós vimos que é K, o produto das cargas, tá? Dividido por R, como tem 2 aqui, 2R. Tá? Só que aí eu não estou trabalhando com R, porque eu não estou trabalhando com uma trajetória circular. Então eu vou chamar isso aqui de D. Vou chamar isso aqui de D. Então, no lugar desse D, eu vou substituir por quanto? Eu vou substituir, ó. No lugar desse D, eu vou substituir por todo esse valor aqui. Vamos fazer isso? Tá? Então, aonde tem D, vou fazer aqui em cima, para ficar mais fácil de visualizar. Então, vai ficar, ó, a energia, e eu vou chamar essa energia de EN. Por que eu vou chamar essa energia de EN? Porque agora essa energia ela vai ser função de um N, né, N ao quadrado. Ela vai ser função de cada nível de energia desse poço infinito aqui. Então vai ficar, ó, energia igual a K E ao quadrado dividido por 2. Aí quem é essa distância entre o elétron e o próton? É toda essa parte aqui, ó. Vai ser 4L ao quadrado, constante eletrostática, carga elemental ao quadrado, que é a carga do próton mais vezes a carga do elétron, massa do elétron, tá? Corrigindo aqui, né? Ficou aqui K é ao quadrado aqui, para ficar mais organizado, tá? Dividido tudo isso por N ao quadrado, H ao quadrado. Tá certo? Isso é o quê? Divisão de frações. Mas antes disso, eu posso cortar esse K com esse K. Eu posso cortar mais alguma coisa aqui. E ao quadrado com E ao quadrado. E eu posso fazer divisão de frações. Então, a divisão de fração aqui vai ser igual a quem? Ó? É N vai ser igual. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso. Aqui em cima não ficou mais ninguém, então o inverso vai ficar N ao quadrado, H ao quadrado, dividido 2 vezes 4, 8, L ao quadrado, tá? L ao quadrado, M. Tá? Então, ó,
L ao quadrado do M. Então, esta expressão aqui, ela calcula os níveis de energia, né, de um elétron num poço infinito. E quando eu quero saber qual é a energia de N1 e qual é a energia de N4, basta eu substituir por N1 e N4. Depois a constante de Planck, nós sabemos o valor. O comprimento, a largura desse meu poço é 0,250 nanômetros. 0,250 vezes 10 a menos 9 metros. Tá? A massa do elétron eu conheço. Então, se eu substituir aqui por 1 e os valores da constante de Planck, da largura do poço e da massa, eu acho a energia 1. Depois eu vou substituir aqui por quanto? Por quanto na questão? Por 4. Substituo por 4. 4 ao quadrado, a constante de Planck ao quadrado, L, que é a largura de 0,250 nanômetros, a massa do elétron. Se eu usar todo o sistema internacional, eu vou achar em Joule a energia do nível 4. Se eu subtrair a energia do nível 4 menos a energia do nível 1, eu encontro a variação de energia que o elétron tem que absorver para ir de um nível 1 para o nível 4. Tá? Então, essa é a questão do elétron, tá? Do poço de potencial. Tá certo? Outra questão interessante é que um elétron em movimento manifesta uma onda de matéria. Então, o elétron aqui já está como onda, né? Já é de acordo com a hipótese de de Broglie. Com comprimento de onda de Broglie igual a 10 elevado a menos 10 metros. Então, nós temos um elétron que ele está se comportando como uma onda, cujo comprimento de onda dele está aqui. Tá bom? Tudo bem. Resultado. São dadas a constante de Planck, a massa do elétron. Tá? Com essas informações, a carga elementar do elétron. Com essas informações, ele pergunta qual é a diferença de potencial, qual é a DDP, necessária para acelerá-lo do repouso até a velocidade necessária. Velocidade necessária a quê? A ter comportamento ondulatório. Então, eu preciso acelerar esse elétron para que ele ganhe velocidade com a massa que ele tem e a velocidade que ele vai ganhar. Ele vai conseguir ter um comportamento ondulatório cujo comprimento é esse. A questão é essa. Então, primeiro eu tenho que achar exatamente, tá, que velocidade é essa. Tá? Então, qual é a velocidade que ele vai ter que ser acelerado do repouso? Então, a velocidade inicial do elétron é 0. E ele vai ter que atingir uma velocidade, e essa velocidade vai dar exatamente as condições, ou vai torná-lo, né, com um comportamento ondulatório. Com essa velocidade aqui, ele terá um comportamento de uma onda, cujo comprimento desta onda seria 10 elevado a menos 10 metros. Tá bom? Que DDP é essa? Ora, eu posso fazer pelo teorema da energia cinética. Eu posso fazer, por exemplo, ó, primeiro, qual a energia necessária, qual o trabalho ele vai realizar para ele ir de 0 até uma velocidade cujo comprimento de onda é esse aqui. Então eu posso fazer, ó, trabalho vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Eu posso usar essa expressão aqui, ó. Para isso eu preciso saber qual é a velocidade que ele vai atingir. Tá? Qual é a velocidade que ele vai atingir? Olha, a velocidade que ele vai atingir, eu vou descobrir aqui, ó. Comprimento de onda da matéria é constante de Planck sobre massa vezes a velocidade. Ele deu o comprimento de onda, a constante de Planck também é dada, a massa do elétron também. Por essa expressão aqui, nós conseguimos calcular a velocidade que ele tem que atingir para que ele tenha esse comprimento de onda. Então, a velocidade que ele vai ter que atingir vai ser o quê? O que está multiplicando pela velocidade passa dividindo. Então, vai ficar constante de Planck sobre massa vezes comprimento de onda do elétron. Então, ó, essa expressão aqui, nós vamos calcular a velocidade que ele tem que atingir para que ele tenha esse comprimento de onda. Qual é a energia cinética inicial do elétron? Ora, ele parte do repouso. Como ele parte do repouso, como a velocidade inicial dele é 0, isso aqui é 0.
Então, nós temos condições de calcular a energia cinética final? Temos. A partir desse resultado aqui, eu tenho condições de calcular a energia cinética. Então, vai ficar assim, ó. Trabalho vai ser igual. Qual é a energia cinética final do elétron? Massa do elétron, velocidade ao quadrado do elétron, dividido por 2. Tá? Fórmula da energia cinética clássica. Então, esse V eu tenho aqui, ó. Então, trabalho vai ser igual a massa. Quem é a velocidade? Constante de Planck ao quadrado, ó, porque a velocidade está ao quadrado. Massa ao quadrado. Constante, ou comprimento de onda ao quadrado. Posso cortar o quê? Uma massa aqui com essa massa aqui, ó. Então, qual é a energia que o elétron precisa para ir de 0 até uma velocidade, e essa velocidade vai dar ele um comportamento ondulatório cujo comprimento é 10 a menos 10 metros. Não estou fazendo a substituição dos valores, tá? Para a gente ganhar tempo e chegar numa expressão interessante aqui, ó. Então ficou quem? Ó? Constante de Planck ao quadrado, massa vezes comprimento de onda ao quadrado. Percebe-se que esses valores aqui, nós temos todos. Massa do elétron, constante de Planck e o comprimento de onda que o elétron deve ter para alcançar a velocidade. Tá? Então, com esse valor aqui, eu vou encontrar em Joule. Então, se eu usar Sistema Internacional quilograma, Sistema Internacional metro, tá? Aqui Joule vezes segundo, constante de Planck, eu vou encontrar essa grandeza aqui, que é trabalho, em que? Em Joule. Certo? Mas eu quero a DDP. Qual a DDP? Qual a diferença de potencial? Já que o elétron é uma carga negativa, então uma maneira de acelerá-lo é colocar ele dentro de um campo elétrico. E neste campo elétrico, produzir uma diferença de potencial. E com essa diferença de potencial, eu acelero o elétron. Isso é o procedimento, né? É o fundamento dos aceleradores de partículas. Então, quando eu quero acelerar uma partícula, e aí eu estou entendendo uma partícula carregada, positiva ou negativa, basta eu fornecer uma diferença de potencial exatamente no meu acelerador de partícula. Então, é isso que essa questão quer. Qual a DDP, qual a diferença de potencial para você acelerar esse elétron e ele passar a ter um comportamento ondulatório? Então, qual é a forma que eu uso? Olha, nós sabemos que trabalho para você levar uma carga. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Eu quero levar uma carga do ponto A até o ponto B. Tá? Então, entre esses dois pontos aqui, eu tenho uma DDP, eu tenho VA, eu tenho um VB. Tá certo? Então, nós temos aqui uma diferença de potencial aqui, ó, que eu vou chamar U. Então ele quer saber qual é essa diferença de potencial que eu vou levar, tá? Que eu vou levar o elétron do ponto A aqui, ó, vou levar o elétron aqui do ponto A até o ponto B e ele vai ganhar uma velocidade tão alta que ele vai se comportar como onda. Então, qual é a DDP que eu tenho que levar? Então, eu sei que para levar o elétron de A a B, eu posso calcular essa energia a partir da energia, ó, trabalho é carga vezes diferença de potencial, vezes U. Isso é outra fórmula aqui de trabalho para levar uma carga de A a B. É a expressão que nós usamos também para mostrar a origem do elétron volts. Só para lembrar, isso já foi trabalhado nas aulas anteriores. Quando eu tenho uma carga elétrica aqui que é igual ao elétron, tá? E nesse caso aqui eu posso fazer, ó, eu estou trabalhando com elétron, então essa carga aqui é a carga elementar, vezes U. Então, quando U é 1 volt e eu quero levar o elétron entre A e B, cuja DDP é 1 volt, aí eu tenho 1 elétron volt. Por isso que 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga elementar, multiplicado por 1 volt, vai dar exatamente 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. E aí, esse valor é 1 elétron volt. Tá bom? Então, foi daqui que nós tiramos, ó, que 1 elétron volt é 1,6
vezes 10 a menos 19 Joule. Foi aqui que a gente tirou, dessa expressão aqui, ó. Tá? Mas essa energia que vai fazer o elétron ganhar velocidade de 0 até uma velocidade suficiente para ele se comportar com esse comprimento de onda, essa energia nós conhecemos, ó. Que energia é essa? Está aqui, ó. Esse valor aqui eu tenho, ó. É o valor que nós encontramos da teoria, né, do teorema, melhor dizendo, da energia cinética. Tá? Do teorema da energia cinética nós chegamos ao valor do trabalho necessário para levar um elétron de 0 metros por segundo até a velocidade. Tá? Essa velocidade eu podia já ter calculado, mas eu estou falando toda a algébrica a questão. Então, no lugar desse trabalho aqui, que vai dar minha DDP que ele quer na questão, eu tenho aqui, ó, é constante de Planck ao quadrado, m igual a carga vezes U. Tá? Então, se a gente quisesse obter uma expressão da DDP, que a questão pede, vai ser exatamente igual a quem? Ó? Constante de Planck ao quadrado, massa do elétron, vezes carga elementar do elétron, vezes o comprimento de onda ao quadrado do elétron que foi dado na questão. Interessante essa questão, que o único valor que é dado é o comprimento de onda que o elétron vai ter caso tenha aquela velocidade. E ele pede a DDP. Constante, massa do elétron, carga elementar do elétron, constante de Planck são constantes universais. E você acha exatamente a DDP. Tá? Não substituir para a gente ganhar tempo nessa questão, mas aí está aí uma questão bem interessante que aparece muito quando você está trabalhando com a hipótese de Broglie e o modelo atômico de Bohr.